Oi, bonita! Hoje eu vim falar com você sobre portas fechadas, sobre pessoas difíceis, sobre situações complicadas que a vida nos apresentou. E que em vários momentos, quando isso nos apareceu, nós ficamos assim, como essa imagem, com o rosto fechado, sem querer olhar para absolutamente nada daquilo que estava nos acontecendo de tão ruim, tão injusto, tão desesperador era aquela situação. Como assim isso novamente? Pois é sobre isso que a gente vai refletir nesse vídeo. Falando também sobre o contexto da gratidão em todo esse processo, vem comigo até o final, vamos nos divertir. Eu sou Tere e esse é o canal Tere Varela, um canal que junto com você eu quero poder falar sobre as nossas questões do envelhecimento, climatério, menopausa e mais do que qualquer coisa, uma vida muito melhor depois dos 40. Estamos dispostas, queremos isso e mais que tudo, merecemos. Está na hora dessa vida nos acomodar de uma forma bem melhor. E por falar em forma bem melhor, hoje eu vou trazer uma metáfora para a gente conseguir percorrer esse caminho do que são as melhores coisas da vida, do que são as piores coisas da vida, as portas abertas e as portas fechadas que a gente encontrou ao longo da nossa história. Para isso, eu vou te trazer uma metáfora. Em um tempo antigo, um mestre com seus discípulos reunidos, ele ia sair para uma viagem e deixou algumas recomendações aos seus discípulos. E para um deles, ele disse: eu quero que você acorde todos os dias bem cedo e que você empurre aquela pedra bem grande que tem no fundo da casa. E era uma pedra gigantesca. E o discípulo olhou com uma cara um pouco assustada. E ele disse: pois é, fazendo chuva ou fazendo sol, eu quero que você empurre aquela pedra durante o dia todo, todos os dias até o meu retorno. E o discípulo simplesmente acatou a ordem. O mestre saiu para essa viagem. E ele, então, no outro dia cedo, estava lá, pronto, com toda a sua força, com toda a sua vontade para cumprir aquela tarefa. E ele empurrou aquela pedra gigante durante o dia todo. E nada aconteceu. No dia seguinte, o discípulo começou cedo, conforme a recomendação do mestre, que ele acordasse cedo e empurrasse aquela pedra com toda a sua vontade e com toda a sua força ao longo do dia. E assim se repetiu. E o discípulo novamente se questionava sobre a imobilidade daquela pedra, sobre como ele faria para mover aquela pedra. E os dias foram se sucedendo. E faziam meses que o discípulo acordava cedo e com toda a sua vontade, com toda a sua força, empurrava aquela pedra ao longo do dia, chovendo ou fazendo sol. E nada parecia acontecer. E passaram anos e o discípulo fielmente seguindo a recomendação do mestre e desempenhando a tarefa. E por mais que ele se esforçasse, por mais força que ele colocasse, nada acontecia, a pedra não se movia. E assim se passaram 3 anos, sem que ele conseguisse mover 1 milímetro sequer. E ele então desiste. Em seguida, chega o mestre da sua viagem. E o mestre chega e encontra ele dormindo. E o mestre acorda ele e pergunta: você não está fazendo a tarefa que eu te pedi? E ele diz: mestre, sinto muito, fiz
durante 3 anos, com toda a minha vontade, com toda a minha força, desde cedo até o sol se pôr, o empurrar daquela pedra incessantemente, mas eu não fui capaz de movê-la 1 milímetro sequer. E aí o mestre diz para ele: pois é, você entendeu mal a tarefa. Eu não pedi para você mover a pedra. Eu pedi para você empurrar a pedra com toda a sua vontade e com toda a sua força. E agora olha para você. Você está com seus braços fortes, suas costas largas, suas pernas bem definidas e musculosas. Você está em pleno vigor, porque você se tornou forte ao empurrar essa pedra. Qual a importância de mover essa pedra diante do que essa pedra fez com você, diante do quanto você se tornou forte ao empurrar essa pedra? E essa metáfora mostra o engano pelo qual a gente vai seguindo na vida. A gente tem uma tendência a ter gratidão por aquilo que foi bom, por aquilo que foi prazeroso, pelas pessoas que nos fizeram bem, que nos abriram portas. E não tem nada de errado com isso, tá tudo bem. Mas a verdade é que a gente guarda mágoa das pessoas que não nos abriram portas, das portas fechadas que a gente encontrou, das pessoas que não nos facilitaram a vida de forma nenhuma. E aí é que mora o nosso engano. Portas abertas, elas geram uma vida boa e só serve para criar pessoas mimadas, pessoas fracas, pessoas que não lutam pelo que de verdade querem, pessoas que não vão atrás dos seus objetivos. Basta você dar uma olhada para as suas competências e analisar de onde elas vieram. Elas vieram de dificuldades da sua vida. Observa que a maestria em fazer algo está na superação daquilo que um dia parecia impossível de ser atingido. Os recordes olímpicos são exatamente isso. Marcos não imaginados, obstáculos até então não vencidos. E aí alguém se determina a empurrar essa pedra incessantemente e romper esses marcos e ultrapassar esses limites. Então, a maestria, ela vem exatamente de todos os obstáculos que a gente encontrou pela vida. As suas competências, as suas habilidades, e eu vejo pessoas com habilidades tremendas de lidar com pessoas difíceis. E essas habilidades essas competências foram desenvolvidas porque provavelmente na vida dessa pessoa existiam muitas pessoas difíceis. Sabe aquele primeiro chefe que não perdoava o mínimo erro possível? Pois é, muitas pessoas têm esses desafios dentro de casa, com os pais. E eu não estou aqui justificando nada do que te aconteceu. Eu estou aqui só te dizendo que das portas fechadas, você se superou. Você fez de você alguém capaz de ir adiante, alguém capaz de buscar o seu desejo, de se superar, de dizer assim, ok, eu vou conseguir isso, porque você está me dizendo que eu não vou conseguir e não é você quem vai me impedir de alcançar. Então toda a sua vontade, toda a sua força foi focada ali porque uma porta se fechou para você. Quando você passar a ter gratidão por essas portas fechadas, por essas pessoas difíceis,
por esses obstáculos que você encontrou, você vai perceber que muda a sua forma de ver a vida, muda a sua disposição de enfrentar o próximo obstáculo, de enfrentar o próximo desafio, de lidar com as pessoas difíceis que ainda estão por vir na sua vida. E eu não estou aqui fazendo apologia ao sofrimento de forma nenhuma. Vida boa, ela é prazerosa, né? Ela tem as suas benefícios e isso também nos é permitido e está disponível. Mas o quanto a gente tem criado, inclusive, filhos menos determinados, menos arrojados, e estatisticamente vem aí uma geração que tem uma dificuldade tremenda de lidar com as frustrações, e o índice de suicídio está cada vez mais alto nos jovens, entre os jovens, e talvez seja pelo quanto hoje a vida está mais fácil, pelo quanto hoje as portas estão mais abertas. E mais uma vez, eu não estou aqui fazendo apologia à vida difícil, ao sofrimento, ao reino dos céus é dos pobres. O reino dos céus é para todos nós. Nós podemos criar ele desde a nossa percepção, e prova disso é quantas vezes eu mesma já me questionei nas desigualdades. Uma pessoa que vive com um salário mínimo e uma família de 4 pessoas dentro de casa, 3, 4 pessoas dentro de casa, e você chega lá, tem fartura, tem abundância de sorriso, de alegria, de harmonia entre eles. Eles estão aprendendo a viver bem, mesmo quando a vida está ruim. É isso que as portas fechadas nos faz ao longo da vida. Aprender a viver bem, mesmo quando a vida não está boa, mesmo quando as coisas estão ruins. Porque aí eu vejo o contrário, pessoas com abundância financeira, mas só abundância financeira. Quando você olha para o núcleo, as pessoas que estão dividindo aquele ambiente de fartura, elas estão assim com os olhos fechados para a vida, elas estão com os olhos fechados para tudo aquilo que contribuiu para que ela fosse quem ela é. Então, o convite é olhar para que a gente possa ser gratos também para todas as dificuldades que a gente ultrapassou até agora. E para todas as que virão, para todas as que se apresentarão, porque eu não quero, e não é um pessimismo isso, mas é fato que as dificuldades vão se apresentar na sua vida. E como você vai lidar com elas é o que faz total diferença. Eu tenho um hábito de, no aniversário das pessoas, desejar de forma muito querida, de forma muito aquecida no meu coração, que essa pessoa tenha um ano novo, porque isso é o que a gente ganha quando ganha mais um ano de vida, a gente ganha mais um ano pela frente, mais um ano novo. E eu desejo sempre que essa pessoa tenha um ano repleto de bênçãos, mas mais do que ela ter as bênçãos, que ela as reconheça, porque as bênçãos estão também nas portas fechadas e nas pessoas difíceis que atravessam o nosso caminho. E o como a gente lida com aquilo que é bom e com aquilo que não parece bom é o que faz total diferença no meu viver, na minha alegria, no meu contentamento, na minha leveza em lidar com as situações que se apresentam. Então fica aqui essa reflexão para você. Se esse vídeo contribuiu contigo para dar um start
em alguma coisa que cabe um outro lugar aí dentro de você, compartilha ele com outras mulheres. Curte esse conteúdo aqui para eu saber que isso é algo que acrescenta na sua vida. E aproveita e se inscreve no canal, porque esse é o nosso canal, é uma forma de a gente poder falar sobre esses assuntos. E quiçá qualquer hora dessa você não esteja aqui comigo falando sobre as nossas questões. Inclusive comenta aqui o que você acha dessa possibilidade de estar junto comigo falando sobre as nossas questões. Um beijo bonita, até o próximo, tchau, tchau!